Sarah Tovim, boa tarde, Shalom, Shalom. Vamos para mais um estudo, a outra face 2, tema falácias. Segundo o Novo Testamento, Jesus teria sido um ensinador versado nas Escrituras e que também detinha conhecimento e sabedoria que causavam espanto e admiração de forma quase que generalizada. Lemos nos Evangelhos que, quando ele tinha só 12 anos, os doutores e sábios da época ficaram maravilhados com o que ele lhes dizia. São vários os textos que afirmam que ele era seguido por multidões e que muitos ansiavam por ouvi-lo e receber dele instrução acerca das coisas de Deus, e assim sua fama corria por toda a Judeia. E ele passou a ser visto como uma pessoa única, e mesmo nos últimos momentos de sua carreira, alguns teriam dito que ninguém jamais tinha antes falado como ele. É claro que todo esse louvor e toda essa narrativa favorável a ele e a sabedoria que detinha precisa e deve ser evidenciada. Ele era um pregador, um homem cuja função era sair de cidade em cidade anunciando sua mensagem e seus ensinos por meio de histórias como as parábolas, prédicas de cunho ético e moral e por fim, a sua suposta condição como o Messias, o enviado de Hashem para redimir Israel e igualmente o mundo todo. Para que passasse esses ensinos, ele usava de argumentação em seus discursos e por vezes aplicava alguns recursos retóricos a fim de evidenciar o que dizia. Mas a grande questão aqui é: há alguma lógica nos ensinos de Jesus? Como podemos demonstrar isso? E seria o caso de existir erros lógicos nas falas do mentor do cristianismo? E se houver mesmo esses erros, será que a costumeira associação de Jesus como Deus ou com a forma de Deus poderia se sustentar? Poderia Jesus ter usado de falácias ao expor seus argumentos? O que são falácias? O termo falácia deriva do verbo latino falere, que significa enganar. Designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento incoerente, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público, apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Reconhecer as falácias é por vezes difícil. Os argumentos falaciosos podem ter validade emocional, íntima, psicológica, mas não validade lógica. Como regra geral, a falácia é construída a partir de uma narrativa bastante inconsistente. Além de conter construções extremamente preconceituosas, na busca por criar uma argumentação adequada para esconder a verdade, o conteúdo falacioso possui estruturas bastante sensíveis, embora seja convincente à primeira vista. Através de uma análise minuciosa, ele pode ser facilmente identificado. Argumentum ad passiones, ou a falácia do apelo à emoção. Quando alguém recorre a um expediente emocional para validar um argumento, que temos aqui não é exatamente a verdade, mas sim apenas e tão somente um sofisma, um apelo emocional a fim de mover as pessoas ou de emocioná-las a fim de que então acatem a ideia proposta, ainda que várias vezes tal ideia seja falsa. Jesus, em uma de suas prédicas, teria dito: muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? João 10:32. Ele usou isso a fim de sustentar o que antes disse, que ele e o Pai, isto é, Deus, eram um só. Em vez de preferir evidenciar o que propôs, demonstrando que de fato era um com Deus, Jesus apelou ao emocional de sua audiência, mencionando as tais boas obras que teria feito
como se elas fossem evidência de que sua afirmação de ser um com Deus era verdadeira. Isto é o que se chama de apelo à emoção, uma das mais clássicas falácias, muito próximo daquilo que hoje se entende por chantagem emocional. Ad baculum, ou a falácia do apelo à força. A expressão latina ad baculum significa ao báculo. O báculo é o cajado episcopal, com a ponta em forma de arco, usado pelos bispos católicos. É uma representação do cajado do pastor e representa a força e a autoridade. Na filosofia, em especial na lógica, o báculo é o símbolo da truculência, da imposição, do argumento pela força, pelo medo ou pelo terror. Em Marcos 16:16, Jesus diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Assim, Jesus usa da falácia ad baculum, do apelo à força ou à imposição pelo medo nesta passagem. Ele procura estabelecer sua suposta condição de juiz autorizado por Deus, com poder de condenação, a fim de forçar com que as pessoas concluam e creiam que ele seria o Messias, o que, em sua visão, implicaria em redenção de pecados e salvação. Mas, ao mesmo tempo, a ideia é falaciosa, porque precisa ser imposta pela força ou pelo domínio do medo. Ad ignorantiam, ou a falácia do apelo à ignorância. Esta falácia possui uma característica geral. Afirma que um enunciado é verdadeiro ou falso por não haver provas que digam o contrário. Em outras palavras, podemos deduzir que uma ideia ou proposta é falsa quando não é possível provar a verdade. Certa vez Jesus teria dito: "E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar." Mateus 11:27. Jesus afirmava que só ele conhecia plenamente a Deus, embora nunca tenha evidenciado isso de forma lógica e comprovável, e que só ele poderia revelá-lo a quem assim desejasse. Assim, qualquer pessoa poderia usar o mesmo argumento falho e ilógico, simplesmente afirmando a mesma coisa que ele afirmou. A falácia ad ignorantiam busca comprovar algo sem embasamento usando apenas uma falta ou lacuna de conhecimento, que na verdade, neste caso, é generalizado. Nem mesmo Jesus pode provar que de fato conhecia a Deus, ou de forma tão plena quanto propôs, exceto talvez senão aqueles que preferiram assim acreditar. Mas a crença não pode evidenciar fatos. Ela apenas opina sobre os mesmos. Ad lazarum, ou a falácia do apelo à pobreza. O apelo à pobreza, ad lazarum, é uma falácia lógica que consiste em assumir uma premissa como verdadeira por ter sido dita por alguém pobre. Está muito próximo do apelo à emoção. O apelo à pobreza pode ser usado de vários modos, sendo o mais comum deles o apelo à pobreza monetária. Quando alguém defende uma pessoa apenas por essa ser pobre, está fazendo uso dessa falácia. Ela é usada para sensibilizar seus receptores que acolhem a mensagem com tom de pena. A mesma falácia é usada para presumir que apenas por ser pobre uma pessoa é mais virtuosa e verdadeira. Em Lucas 16:25, Jesus, em uma parábola, busca ensinar que uma pessoa rica neste mundo recebeu muitos bens e dádivas e sem justificar nada. Diz que no pós-morte o rico é atormentado pelas chamas, enquanto o mendigo Lázaro é consolado e abençoado no paraíso. Aparentemente, para Jesus, o simples fato de ser um mendigo teria feito com que aquele homem ganhasse salvação, aos moldes do seu pensamento, e o rico fosse condenado apenas por ser rico. O mesmo Jesus que, em outra ocasião, preteriu os pobres em seu próprio benefício, como lemos em Marcos 14, versículo 7. Falácia da definição contraditória.
é o tipo de falsa argumentação na qual a conclusão contradiz a premissa. Jesus também fez uso dela, pois em João 14,6 disse ser ele o caminho e a verdade e a vida, e que, conhecendo a verdade, no caso ele mesmo, a verdade nos libertaria. João 8,32. Disse ainda que, caso ele nos libertasse, seríamos de fato livres. João 8,36. Todavia, em Mateus 11,29, ele diz que devemos tomar sobre nós o seu jugo. Jugo é justamente o que prende o animal ao domínio do seu dono, a canga usada nos carros de boi. Jesus diz ser a verdade. Caso as pessoas o conheçam, serão livres. Porém, contradiz o uso do termo liberdade ao afirmar que o seu jugo, fardo, carga, peso, é que traz tudo isso. Por mais que se queira dar a isso uma interpretação espiritual, fuga lógica, o termo jugo não é o termo mais apropriado para se usar por alguém que promete libertar outra pessoa. Petitio principii, ou a falácia da petição de princípio. A verdade da conclusão é pressuposta pelas premissas. Muitas vezes a conclusão é apenas reafirmada nas premissas de uma forma ligeiramente diferente. Nos casos mais súbitos, a premissa é uma consequência da conclusão. Em João 10,26 lemos: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Note que a premissa, vós não credes, é a conclusão invertida, porque não sois das minhas ovelhas. Caso invertamos a ordem, temos o mesmo resultado. Não sois das minhas ovelhas, porque vós não credes. Ou seja, petição de princípio, onde usa-se a premissa como conclusão, quando a premissa da argumentação contém nela própria a conclusão a que se deve chegar, embora de uma forma disfarçada e implícita. Como percebemos, os argumentos de Jesus em suas prédicas não parecem nada lógicos ou racionais. Trata-se de um acúmulo de meias-verdades, verdades inventadas ou propostas de raciocínio bastante duvidoso do ponto de vista filosófico. Isso revela parcialmente as razões de seu estrondoso fracasso entre os judeus, um povo que desenvolveu desde cedo uma grande fama pelo seu apreço à lógica e à argumentação refinada.